Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Newton pela prestabilidade, sempre um parceiro nosso. Para quem não sabe, o professor Newton é ex-professor dos nossos cursos, né? Trabalhou com a gente aqui durante um período grande aqui no Unis, né? Grande profissional na área. Ele vai falar um pouco da formação específica dele, mas de antemão, não só em meu nome, né, que fiz o convite, mas toda a gestão, todo o Grupo Unis, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença em uma de nossas semanas acadêmicas. Sempre é um prazer tê-lo como nosso parceiro, tá? Então, muitíssimo obrigado mesmo. Pessoal, a palestra, como sempre, como as demais, ela estará sendo gravada, disponibilizada para vocês, mais ou menos com 25, 30 minutos, a tutora Tuane, ela vai abrir para vocês, né, o documento, né, para confirmação de presença. Não deixe de confirmar, porque conforme a gente orientou anteriormente, né, vocês só podem comprovar a participação aqui online, tá? Depois que nós encerrarmos a palestra, fica aí mais uns 10 minutos esse formulário para confirmação de presença, porque a partir dessa confirmação, depois nós vamos gerar, né, os certificados para que vocês possam aí ter a certificação de participação, ok? Então, muitíssimo obrigado a todos. Professor Newton, à disposição, e eu fico aqui acompanhando. E peço a todos os demais participantes para né, ocultar aí o seu microfone para que a gente não tenha interferência. Vamos lá, Newton, muito obrigado. Ok, muito obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de desejar a cada um de vocês que estão presentes aí as minhas boas-vindas, né? Nessa oitava semana da EAD, cujo tema é a humanidade em um mundo disruptivo, promovida pelo Grupo Unis, de onde eu também me formei, eu também fui aluno do Unis, né? Eu fiz matemática no Unis, depois fiz mestrado em matemática e depois concluí meu doutorado em física em ciência dos materiais. Agradeço muito ao professor Alessandro por esse convite de estar retornando à casa para poder fazer, para poder partilhar algum conhecimento com vocês. Então, fico muito agradecido mesmo. Né? Esse nosso encontro de hoje, nele eu pretendo falar sobre refrigeração magnética, dar alguma ideia do que vem a ser a refrigeração magnética e de como eu trabalho dentro dela. É uma promessa de inovação disruptiva, vocês vão ver mais adiante na apresentação. Deixa eu acionar aqui um apontador laser. Bom, inicialmente, eu vou mostrar como que a apresentação se organiza. Ela se organiza em 10 tópicos, onde no primeiro eu faço uma comparação entre os tipos de refrigeração atual e magnética. O segundo tópico, eu vou mencionar algumas aplicações que fazem uso do magnetismo. O terceiro tópico, eu faço uma introdução do que vem a ser momento angular magnético, né, total. No quarto ponto, eu falo sobre mostro um vídeo que apresenta um protótipo de refrigeração magnética específico para o caso de ar-condicionado. Quinto, eu vou falar sobre alguns tipos de magnetismo. 6, sobre as redes de Bravais. 7, elementos de terras raras. 8, uma noção pequena sobre o que é campo elétrico cristalino. 9, difração de raio-x. E 10, medidas de caracterização magnética. Assim será a estrutura da nossa apresentação. Iniciando, então, eu gostaria de mencionar com vocês que a refrigeração atual, aqui eu coloquei um esboço de uma geladeira, né?
a refrigeração atual, ela se baseia na conversão de energia elétrica em energia térmica, que utiliza ciclos termodinâmicos com o líquido, o fluido refrigerante, HFC, que é hidrofluorcarbono, e, em geral, o sistema de refrigeração nosso aqui, que é a geladeira, se compõe de 4 itens bem distintos, básicos, né? Um compressor. Professor Nilton, só rapidinho, Sim, você está me... você passando os slides, que a gente não está acompanhando, você não está mudando os slides, só isso. Talvez clicar automaticamente onde você esteja lá. Eu vou ter que ir um por um, então, né? Isso. Tá ok. Beleza? Obrigado. Beleza, obrigado a você. Aí agora tá ok. Agora ok. Vocês estão vendo em tela cheia? Beleza, ok, tranquilo. Ok. Obrigado, Alessandro. Bom, o primeiro slide, então, foi o slide que eu mencionei, a organização da apresentação. Bom, agora esse sistema de refrigeração atual, ele é baseado num compressor, num condensador, que é uma gradezinha que fica atrás da geladeira, que muitos também chamam de serpentina, uma válvula descompressora, que é um tubo capilar, e uma continuidade dessa válvula, nós temos um evaporador, que é dentro do congelador. Bom, o calor é retirado dentro desse evaporador, passa pelo compressor, que aumenta a pressão sobre o gás. Esse gás, ele se liquefaz aqui no condensador, né? E aumenta a temperatura. Então, ele libera calor aqui na parte de trás da geladeira. Passa pelo tubo capilar, o fluxo aumenta a velocidade, diminui a pressão e cai a temperatura quando entra no evaporador. E assim ele consegue retirar o calor dos alimentos, de tudo que tiver ali dentro da geladeira, certo? E esse ciclo se repete. Bom, os aparelhos de refrigeração que se propõem para o futuro, eles têm esquemas muito parecidos, mas há algumas diferenças. A conversão da energia não é energia elétrica em energia térmica, e sim energia magnética em energia térmica. Ele não vai utilizar ciclos termodinâmicos, e sim ligas intermetálicas que contêm elementos à base de terras raras, porque são muito importantes no processo de magnetização. Bom, então basicamente é isso. Aí vocês vão falar assim, muitos podem pensar, mas por que, se o nosso sistema atual de refrigeração está bem consolidado, por que trocar? Cerca de 50% mais ou menos de todo o consumo mundial está relacionado de alguma forma com algum aparelho de refrigeração. Inclui-se aqui geladeiras, freezers, ar-condicionado, seja residencial, seja de automóveis, câmaras frigoríficas e uma infinidade, uma gama muito grande de dispositivos. Então, o que eu quero que vocês percebam é a importância da gente estudar fenômenos como o magnetismo, que podem simplificar demasiadamente a nossa vida. Bom, é extremamente importante que nós tenhamos uma visão do quanto a ciência é importante no papel dessa evolução. Haja visto que nós temos hoje aí uma expectativa muito grande de que os cientistas que trabalham na área da medicina consigam achar uma vacina, consigam estabelecer alguns medicamentos para essa nossa pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Eu vou mudar aqui os slides, que eu gostaria que vocês vissem alguns exemplos de dispositivos magnéticos que são extremamente importantes. O trem-bala chinês é um deles. Esse, não só, eu fiz questão de colocar o trem-bala chinês, mas tem um monte de trem-balas espalhados ao longo do mundo. Mas eu fiz questão de colocá-lo porque é a promessa de que esse trem consiga ultrapassar, chegar perto de 600 km por hora em fase de teste, né?
E em velocidades de cruzeiro do dia a dia, seria mais ou menos acima de 470 quilômetros por hora. E ele utiliza como princípio a levitação magnética, que usa como princípio aí os materiais supercondutores. Então, quer dizer, é uma grande descoberta e que contribui muito para o sistema de transporte, utilizando materiais magnéticos, dispositivos magnéticos. Aqui nós temos também aparelhos de ressonância magnética que contribuem muito para a visualização de órgãos do nosso corpo, para avaliar alguma enfermidade ou algum tipo de patologia que nós estejamos vivendo. Embaixo, um guindaste de eletroímã que pode içar grandes quantidades de material metálico de maneira bastante eficiente. E, por último, eu quis colocar aqui uma pesquisa também de fronteira que está sendo desenvolvida pela Universidade de Harvard por esse pesquisador, Donald Ingber, que propõe atualmente um sistema que nós possamos injetar no corpo humano alguma substância que contenha materiais magnéticos, né, que não representam nenhum tipo de ameaça à saúde de ninguém, mas o patógeno que nós quisermos eliminar do nosso corpo pode ser vírus, bactéria, algum tipo de verme, alguma coisa assim, possam fagocitar essas partículas magnéticas. Então, imagine, você queira você precisa eliminar do seu corpo algum verme, por exemplo, que esteja lá acometendo a sua saúde. Então, e ele fagocite determinado tipo de partícula magnética. E aí o que ele propõe é que esse sangue, o sangue da pessoa, depois passe por uma máquina, mais ou menos do tipo de uma máquina que faça hemodiálise, mas que extraia do sangue as partículas magnéticas. E junto com as partículas magnéticas se extrairá o patógeno que está comprometendo sua saúde. Bom, percebam que essa é uma grande, mas uma grande mesmo descoberta, mas está na fronteira do conhecimento. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse momento, pessoal, é exatamente chamar a atenção para o fato de que o que eu estou trazendo hoje e essa pesquisa desse Donald Ingber são pesquisas que estão na fronteira do conhecimento, assim como é a fronteira do conhecimento para o coronavírus hoje. São inúmeros pesquisadores, nós temos vários, mas são milhares de pesquisadores ao longo do mundo que debruçam-se hoje nessa questão. E aí, quando eu menciono a refrigeração magnética, eu estou falando de uma área que hoje também está na fronteira do conhecimento. Muita coisa para ser descoberta. Bom, deixando para trás os dispositivos que norteiam e motivam o nosso estudo magnético, eu preciso falar para vocês, inicialmente, da origem, né, microscópica dos efeitos magnéticos, que são o momento magnético angular total. Ele se subdivide em dois, o momento angular orbital e o momento angular de spin. Eu vou fazer uma analogia, mas não é totalmente, não é igual, mas é só para que vocês entendam bem. O planeta Terra, ele gira em órbita elíptica em torno do Sol. Ele se translada em torno do Sol, mas ele se rotaciona em torno do próprio eixo. Da mesma forma acontece com o nosso sistema atômico. Os elétrons, eles giram também em torno do núcleo, nas órbitas, né? Mas não é bem órbita, os orbitais, na verdade. Esses elétrons transladam-se ao redor dos orbitais, mas ao mesmo tempo rotacionam-se em torno do próprio eixo. Bom, cada um desses movimentos, o movimento de translação do elétron ao redor do núcleo, gera um momento magnético. Esse momento magnético é chamado momento angular orbital,
que é representado pela letra Mi, que está aqui, ó, que está descrita na cor roxa, né? É um vetor. E, paralelamente, também nós temos o efeito da rotação do elétron. Esse efeito da rotação do elétron gera também um campo magnético em torno dele, e esse campo magnético tem uma representação vetorial chamada de momento angular de spin. É um momento intrínseco do elétron. O spin não é a rotação. O spin é exatamente o momento magnético intrínseco que o elétron tem por conta da sua rotação em torno do seu próprio eixo. O spin mais meio é esse vetor de magnetização, de momento apontando para cima, e o spin menos meio é o vetor apontando para baixo. E esse momento magnético Mi, momento angular orbital, ele, para vocês que estão fazendo o cálculo, ele é dado pelo produto vetorial, ele é proporcional ao produto vetorial desse raio, desse vetor raio, pelo vetor velocidade. Só para trazer um pouquinho o cálculo à tona, né? Bom, eu quis colocar aqui uma figura que representasse também uma espira, onde essa espira é percorrida por uma corrente elétrica. E quando você tem uma espira, que é um fio enrolado de forma circular, né? Essa corrente que percorre essa espira cria em torno desse fio um campo magnético. E esse campo magnético tem um momento magnético. Então é importante vocês entenderem que eu estarei falando de magnetismo. E para falar de magnetismo, a gente precisa entender que a origem do magnetismo está no momento magnético, momento angular total, que se subdivide em dois, que é o momento angular orbital, que surge a partir da translação do elétron em torno do núcleo, e do momento angular de spin, surge a partir da rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Bom, depois no final, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, aqui eu apresento, então, algumas diferenças entre os refrigeradores magnéticos e os refrigeradores atuais. Eu tenho duas colunas aqui. A primeira coluna reflete os elementos dos refrigeradores magnéticos. E o segundo, dos refrigeradores atuais. Vocês vão ver semelhanças entre os dois processos e algumas diferenças. Bom, essas setinhas que aparecem nos quadros que estão na primeira coluna são os spins, são os momentos magnéticos que eu mencionei no slide anterior. Ok? Por isso que eu mencionei antes o que é momento magnético. Bom, vamos para a segunda coluna. Se atentem para a segunda coluna. No processo de refrigeração atual, o que nós temos é o seguinte: o compressor faz uma pressão no fluido refrigerante que passa pelo evaporador. Esse aumento de pressão realiza um trabalho e faz com que a temperatura T aumente, e de T para T mais uma variação de T, uma delta T adiabático. Bom, nesse momento, há uma liberação de calor na serpentina, que é no evaporador, que é na parte de trás da geladeira. A partir daí, o ciclo continua, o fluido refrigerante passa para a válvula de descompressão. Essa válvula de descompressão diminui a pressão, tem um estrangulamento, o fluido aumenta de velocidade, tem uma diminuição de pressão e cai a temperatura. Então, nesse êmbolo azul, a temperatura é a temperatura dentro do evaporador, dentro da câmara lá da geladeira. A temperatura passa a ser T menos um incremento. Então, se o evaporador resfriou, ele retira
retira calor dos alimentos que estão lá dentro. E vai novamente lá para para o fugiu a palavra do compressor. Vai lá para o compressor e reinicia o ciclo. Agora, o que nós temos na refrigeração magnética é a mesma coisa, só que ao invés do fluido refrigerante, que é o gás de HFC, nós temos são placas de materiais metálicos, magnéticos. Esses materiais magnéticos aqui, eles são submetidos a um campo magnético H, que faz com que esses átomos que estão alinhados em certas direções, lembrando que cada setinha dessa aponta, faz com que o átomo tenha o seu momento magnético alinhado em uma certa direção. Observem que, inicialmente, as orientações dessas setinhas são ao acaso. Quando você aplica um campo magnético externo, ou seja, você coloca esse sistema na presença de um ímã, por exemplo, ocorre um ordenamento desses átomos magnéticos e eles se alinham na direção do campo. Com esse alinhamento, ocorre, então, um aquecimento desse dispositivo, desse material magnético, né? Ele aquece, ele passa a ter uma temperatura T mais uma certa variação de temperatura. E aí, você tem que ter uma região que faz a liberação desse calor. Porque ele aqueceu, ele resfria, ele libera calor para o ambiente. Aí, nesse momento, os átomos estão alinhados. Os átomos não, desculpa, os momentos magnéticos estão alinhados com o campo. Aí, o que a gente faz? Retira o campo. Ao retirar o campo, como o material tem essa propriedade de desalinhar, de desordenar os seus momentos magnéticos, eles voltam ao estado, não vou dizer ao estado natural, porque não necessariamente voltam ao seu que era, mas voltam a um estado caótico de desorganização. E nisso, eles esfriam. E aí, no dispositivo, existe uma região do dispositivo de onde ele vai retirar calor. Como ele resfriou, ele recebe calor de outros dispositivos. E assim o ciclo continua. Então, a refrigeração magnética tem muitas semelhanças com a refrigeração atual, mas tem diferenças também muito perceptíveis, né? Não é fluidos refrigerantes, e sim materiais magnéticos. Isso, então, implica que na refrigeração magnética, o que nós temos que fazer é um trabalho conjunto entre várias pessoas. Existem físicos que estudam as propriedades desses materiais magnéticos, né? Porque o material magnético ele tem que ter uma resposta magnética que seja a mais adequada a essa aplicação. Juntamente com o material magnético, que é estudado pelos físicos e pelos cientistas de materiais, você tem, se vocês olharem na foto que eu coloquei, esse é um protótipo de gerador magnético rotativo. Observem que existem muitos dispositivos que são dispositivos mecânicos. Então, existem o pessoal da automação que trabalha com isso. E tem também o pessoal da ciência da computação que tem que colocar todos os equipamentos, porque vocês vão ver no vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho, tudo tem que ser sincronizado a rotação do ímã com o movimento do fluido que está passando pelo ímã, tudo tem que ser sincronizado. E quem faz essa sincronização é a rotina computacional feita para que o sistema de automação funcione dessa maneira. Então, o que eu gostaria que vocês observassem que a refrigeração magnética, ela é, na verdade, um esforço conjunto de múltiplas áreas, é multidisciplinar. Eu estou aqui
falando do pessoal da matemática, que é o meu caso, e do pessoal da ciência dos materiais, em que eu trabalhei, ok? Bom, eu gostaria, então, de mencionar aqui o vídeo, né? Deixa, só um minutinho que eu preciso buscar esse vídeo. Só um minutinho, por favor. Filho, pede para ela, filho. Um minutinho apenas, pessoal. Eu quero passar o vídeo. Um minutinho a todos, viu? O vídeo está em inglês, tá bom? Worldwide, more than 15% of the total electrical energy consumption is spent on refrigeration and air conditioning devices, most of which are conventional gas compression-based systems. A new cooling technology using magnetic materials that heat up and cool down when a magnetic field is applied and removed is currently under research in several laboratories around the world. In a magnetocaloric material, the ordering of magnetic atoms by an external field leads to a release of heat. When the field is removed, the ordering collapses and the material cools down. In a magnetic cooling device, the magnetic material is surrounded by a liquid which is pushed backwards and forwards and thereby separates the hot end from the cold end of the device. The movement of the liquid is synchronized with the movement of the magnetic field in order to reach large temperature differences. Magnetocaloric cooling has the potential to increase the energy efficiency of cooling devices by around 30% and is therefore an environmentally friendly alternative to satisfy the need for refrigeration and air conditioning devices. Alessandro, vocês conseguiram ouvir o vídeo normal? Normal. Ok, muito obrigado. Então, volta a apresentação para mim. Está na apresentação, é só você colocar lá no slide que você parou, tá? Perfeito. Beleza. Bom, então pelo vídeo... obrigado, viu, Alessandro? Pelo vídeo que vocês viram, é exatamente o seguinte: o dispositivo ele mostra exatamente algumas placas de material magnético que estão imersas num fluido, e esse fluido tem uma movimentação de um lado para o outro, e um campo magnético, tem um ímã rotacionando em torno desse material, né, magnético, e ele vai promovendo as trocas de calor, quente, frio, quente, frio. Nesse vídeo ainda menciona-se também que cerca de 50% eu falei logo no início, 50% de toda a energia que se consome no mundo está relacionada de alguma forma a algum dispositivo de refrigeração. E que, potencialmente, os materiais, a refrigeração magnética, visa a economia de mais ou menos uns 30% em relação a esse consumo mundial. Ou seja, não é pouca coisa, é uma quantidade bem grande. Bom, antes de eu falar um pouquinho mais, eu gostaria de falar sobre os tipos de magnetismo. Os materiais se subdividem em vários tipos, mas eu vou mencionar só 4 deles aqui.
os materiais paramagnéticos, que são aqueles que os momentos magnéticos eles não interagem entre si, são dados por essas agulhinhas aqui, essas agulhinhas. Essas agulhas são pequenos ímãs, né, que está representando muito próximo àqueles vetores que indicavam a orientação do momento magnético. Bom, esses momentos magnéticos, eles têm, na verdade, uma orientação que é aleatória, e o que acontece no momento paramagnético, né, nos materiais paramagnéticos? Quando você aplica campo magnético próximo a ele, esses ímãs, esses momentos magnéticos, essas agulhinhas magnéticas, se orientam na direção do campo. Mas como eles não interagem entre si, se você retira o campo, elas voltam a se desalinhar, conforme foi apresentado no princípio de funcionamento da refrigeração magnética. Um exemplo deles é o sulfato de cobre. Existem materiais que são diamagnéticos, são aqueles em que a orientação dos dipolos, elas estão na mesma direção, mas em sentido oposto. A gente chama isso de antiparalelo. Os spins, ou os momentos magnéticos, nesse caso, são antiparalelos ao campo aplicado. Um exemplo disso é o bismuto. O slide mudou, Alessandro? Mudou sim. Tá ok, beleza, muito obrigado. Existem materiais ferromagnéticos, nós temos aí o ferro, níquel, cobalto, como exemplo, né? Esses materiais são compostos de microdomínios. Em cada um desses microdomínios, os átomos se organizam e têm uma direção preferencial. Nessa figura, eles estão alinhados, todos eles, porque aqui pressupõe-se a presença de um campo magnético na direção em que eles apontam. Mas cada um desses microdomínios podem ter uma direção que é diferente da outra. Mas quando você aplica campo, eles enxergam o campo e começam a interagir com o campo. E eles vão se alinhando com o campo. Qual é a diferença entre um material ferromagnético e um material paramagnético? É que com a retirada desse campo magnético externo, esses domínios passam a interagir entre si e não conseguem mais voltar a uma distribuição aleatória de orientação. Então, você acaba magnetizando o material. Os materiais ferromagnéticos são aqueles que, quando você aproxima do ímã, ele se magnetiza, e quando você retira o ímã, ele passa para o ar como um ímã também. Esses materiais são muito comuns na porta de geladeira, dentro do nosso computador, em vários outros tipos de dispositivos. Os materiais antiferromagnéticos são aqueles que os átomos, eles alternam de orientação. Você tem um átomo que tem uma orientação e o outro que está na orientação oposta, no sentido oposto, mas na mesma direção. São antiparalelos. Significa que a estrutura é uma estrutura ordenada, mas a magnetização resultante líquida é zero. Não se observa a magnetização, porque a magnetização de um momento magnético neutraliza do outro. Então, basicamente, o óxido de manganês, óxido de ferro, óxido de cobalto, óxidos são muito típicos de materiais antiferromagnéticos. Bom, o que eu estou falando nesses dois slides são os tipos de magnetismo. Esses tipos constituem fases magnéticas, né? O que nós gostaríamos que vocês se atentassem é que um mesmo material, ele não precisa ter a mesma fase o tempo todo. Um mesmo material
pode ter uma fase até uma certa temperatura e outra fase a partir daquela temperatura. Bom, esses materiais, essas fases, elas são extremamente importantes, a compreensão delas, para que nós tenhamos consciência de quando o material que está sendo usado na refrigeração magnética, quando que ele está na região de temperatura ou de campo, onde ele mantém os seus átomos, os seus momentos magnéticos alinhados. Então é fundamental que a gente reconheça isso. Bom, outra coisa igualmente importante é o seguinte: nós estamos falando que esse efeito, eu vou voltar um slide só para mostrar para vocês o seguinte: cada átomo tem o seu dipolo, seu momento magnético, certo? Só que os átomos estão distribuídos aos bilhões no mesmo material, podendo formar uma rede cristalina ou uma rede não cristalina, uma rede amorfa. Bom, como nós estamos mencionando ligas intermetálicas, eu estou mencionando redes cristalinas. E é importante a gente mencionar como é que os átomos se dispõem espacialmente, ao longo dessa rede. Então, você tem uma rede atômica de disposição dos átomos que forma uma simetria. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, e são estruturas de outros materiais de carbono, só para vocês notarem como que se dispõem os átomos. A estrutura da grafite ela ocorre de forma laminar. São planos de átomos bem definidos, e existe uma distância de um plano para o outro. Bom, a outra estrutura que está aqui, a estrutura do diamante, que é um dos materiais mais resistentes aí do nosso planeta, é uma estrutura cúbica, observem. Nós temos ainda alguns átomos aqui no interior desse cubo, e esses átomos formam inúmeros tetraedros lá dentro do cubo. E esses tetraedros é o que garantem essa rigidez conferida, essa propriedade de rigidez conferida ao diamante. Nós temos a estrutura do C60, parece uma esfera, né? É chamado fulereno, e o fulereno ele tem enormes aplicações em biotecnologia. Tem estruturas de nanotubos de carbono, muito utilizadas nessas roupas de competidores, tacos de beisebol, coisas muito resistentes mesmo. Então, essas duas, a estrutura do fulereno e dos nanotubos de carbono, são extremamente estudadas hoje, mas observem que os átomos podem ocupar uma disposição muito diferenciada dentro do material. Bom, numa estrutura cristalina, nós temos as redes de Bravais. As redes de Bravais são as possibilidades de disposição atômica. Como que os átomos podem se organizar? São 14 tipos, né? Nós temos, eu vou começar de baixo para cima, falando da rede cúbica. A rede cúbica é como se os 8 átomos ocupassem cada átomo um vértice do cubo. Aí nós podemos ter uma rede cúbica simples, que é essa P, o I, quando tem um átomo lá no centro, aí é chamado cúbica de corpo centrado. Nós podemos ter a de face centrada, que nós temos um cubo, e em cada face do cubo eu tenho também mais um átomo. Na rede cúbica eu tenho 3 tipos. Eu tenho as redes trigonais. Trigonal é o mesmo que hexagonal para nós aqui. Então, na verdade, os átomos também podem ocupar a disposição hexagonal. Podem ocupar a disposição tetragonal. Tetragonal é muito parecido com o cubo. Mas imagine uma caixinha de leite. A caixinha de leite, a base é um quadrado e a altura é maior, né? Você tem comprimento e largura iguais, mas a altura não.
isso é uma simetria tetragonal. Podemos ter a simetria ortorrômbica. A simetria ortorrômbica é muito parecida com a tetragonal, mas com uma única exceção. Você não precisa ter a base quadrada, não precisa ser igual a caixinha de leite. Pode ser como, por exemplo, um paralelepípedo. Pode ser como a sala que vocês estejam me assistindo agora, caso ela seja com paredes com ângulos de 90 graus, né? E cujas medidas desses lados, né, não sejam iguais, ok? Isso é uma fase ortorrômbica. Uma fase monoclínica é parecido com a ortorrômbica, mas os ângulos não precisam ser ângulos de 90 graus. Aí pode ser que haja um deslocamento. É como se você pegasse uma caixinha de leite e desse uma inclinação nela. E triclínico é em que os ângulos, todos eles, podem ser diferentes entre si e as medidas todas podem ser diferentes entre si. Ou seja, o triclínico é uma estrutura cuja simetria é mais complicada, porque para você ter a replicação dessa simetria é mais difícil. Bom, aí eu gostaria que nós vamos parar nesse momento aqui só para chamar a atenção de uma coisa. No material magnético, eu gostaria que vocês se atentassem para o fato de que o material magnético é composto de átomos. Muito bem. Esses átomos estão dispostos numa simetria, estão dispostos espacialmente numa dada simetria, que é uma dessas 14. E possuem também uma fase magnética. Ou ele é paramagnético, ou ele é diamagnético, ou ele é ferromagnético, ou ele é antiferromagnético. Por que eu estou mencionando isso? Porque todo material que é utilizado na refrigeração magnética, ele precisa trocar calor. Concordam comigo? Senão ele não tem nenhuma serventia para a refrigeração magnética. Bom, mas como isso ocorre? O que ocorre é exatamente quando você aplica campo magnético, esse material, ele sofre uma transição de fase magnética numa certa temperatura, temperatura crítica, e junto com essa transição de fase magnética, ocorre uma como é que eu digo? Eu não quero falar transição estrutural, mas é uma deformação estrutural, que mexe na simetria dos arranjos cristalográficos. Então, os átomos estão lá dispostos, né? Por exemplo, na rede cúbica, está disposto na rede cúbica. Os átomos estão todos organizadinhos nessa rede. De repente, você aplicou campo, ele era nessa rede cúbica, ele era ferromagnético. E aí, de repente, no processo de orientação, de alinhamento dos momentos magnéticos, ele passa de ferromagnético para paramagnético. E junto com essa transição do tipo do sistema magnético, vem junto uma deformação estrutural. Ele passa da forma cúbica para a forma tetragonal. É exatamente isso que faz com que haja o processo de absorção ou liberação de calor. Então, o processo de absorção ou liberação de calor, ele segue dois momentos específicos. É a mudança do tipo, eu vou voltar aqui só para vocês lembrarem, é a mudança do tipo de magnetismo, da fase magnética, pode ser qualquer uma dessas. Tem outras também, tem ferrimagnetismo, né? Associado com a mudança estrutural que ocorre na simetria da disposição atômica
na rede cristalina. É exatamente isso. Bom, por que eu estou mencionando sobre isso? Eu estou mencionando sobre isso porque muitos materiais sofrem transições no tipo de magnetismo. Apresentam aí ferromagnético para paramagnetismo, né? Isso depende da temperatura. Isso ocorre sempre numa dada temperatura. A temperatura é crítica, é temperatura de Curie, que a gente fala, se for do paramagnético para o ferromagnético ou vice-versa. Ou temperatura de Néel, se for do antiferromagnético para o paramagnético, ou do antiferromagnético para o ferromagnético. E também depende do valor de campo externo aplicado, ok? Essas transições do tipo de magnetismo provocam modificações na simetria, conforme eu já comentei, do arranjo cristalográfico. E nisso ocorre a troca de calor. Eu gostaria de mostrar para vocês um resultado que consta na minha tese de doutorado. Esse resultado nós obtivemos com uma liga intermetálica de praseodímio, cobre 9, estanho 4. O praseodímio é uma terra rara. Os pontinhos que estão aqui mencionados são os resultados experimentais. E a linha sólida é o resultado teórico. E onde nós estamos aqui, um pouco acima de 10 Kelvin, se eu não me falha a memória, é 11,8, tá? Se está vindo, se a minha memória não falha, esse material teve uma temperatura de 11,8 Kelvin na temperatura de transição. Abaixo do 11,8 Kelvin, nós temos uma região ordenada, ou seja, o material ele é ferromagnético nessa região de temperatura, nessa janela de temperatura. Acima de 11,8 Kelvin, ele passa a ser paramagnético. Ele exibe uma magnetização tão expressiva assim. Observem que a magnetização, que é a capacidade que aquele material tem de responder, de ser ativado mediante a presença do campo ou da temperatura, essa capacidade é chamada magnetização. Bom, notem que com o aumento da temperatura, a magnetização ela diminui, mas é de se esperar. Por quê? Porque magnetismo e temperatura são fenômenos completamente opostos, porque para que haja o magnetismo, eu preciso que haja o alinhamento daqueles vetorizinhos representativos dos momentos magnéticos, né? Eu preciso que haja o alinhamento deles. E a temperatura é o que concorre com isso. Porque a temperatura promove o quê? Promove a agitação térmica e molecular. Bom, essa agitação faz com que haja o desalinhamento desses momentos magnéticos. Então, se eu aumentar a temperatura de um material magnético, o que acontece com ele? Ele vai perdendo sua capacidade de se magnetizar. A magnetização vai caindo. E do outro lado, nós temos o seguinte: a magnetização ela vai aumentando à medida que o campo magnético externo H vai aumentando. Aqui são curvas em várias temperaturas, né? Bom, muito bem. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Só que antes, eu vou falar só de 2 trabalhos que são igualmente importantes para o efeito magnetocalórico, dito efeito magnetocalórico gigante. Eu estou falando do efeito magnetocalórico porque na refrigeração magnética, o que se usa na refrigeração magnética é o efeito chamado efeito magnetocalórico. É o efeito magnético tendo propriedades calóricas. Bom, esse efeito magnetocalórico gigante foi descoberto por volta de 1985, nem foi tanto tempo assim,
são dois cientistas americanos, o Schneider e Pecharsky, que fizeram um estudo com esse material, uma terra rara, gadolínio 5, silício e germânio. Com esses materiais, o que eles observaram é que a capacidade térmica, por volta da temperatura de 276 Kelvin, ela acontece exatamente o seguinte, ela pula de 30 e poucos joules lá, né, naquela unidade medida, para 90, ou seja, numa janela muito pequena de temperatura, a entrega de calor é 3 vezes maior, por isso que ele é um efeito magnetocalórico gigante. Significa que, por volta da temperatura de 276, aquele material, ele entrega 3 vezes mais calor, ou absorve 3 vezes mais calor, do que ele fora dessa região de temperatura. Então, aqui é uma região onde a temperatura tem uma temperatura de transição. Com certeza, nesse pedacinho, por volta de 276, ocorre também em 299 Kelvin, são 2 transições, tem transições estruturais. Esse material específico, ele tem transições que ocorrem da simetria ortorrômbica para monoclínica. Esse material é um dos materiais que tem sido amplamente estudados por efeito magnetocalórico e para a refrigeração magnética. Por que motivo? Exatamente porque a temperatura de transição de 299 Kelvin está muito próximo da temperatura ambiente, que é 273, vai dar 18 graus, sei lá, por volta de 20 graus, mais ou menos, graus Celsius. Então, significa que esse material, ele apresenta uma transição bastante expressiva na região de maior eficiência do material, que é próximo da temperatura ambiente, que é diferente do meu caso. O caso que eu estudei no meu doutorado, o material praseodímio cobre 9 estanho 4, a transição dele tem uma temperatura muito baixa, 11,8, ou seja, as aplicações dele são muito restritas. Agora, desse material, não. Só que esse material tem algumas coisas que ele não me permitia estudar. Eu queria estudar campo elétrico cristalino, e ele não está sujeito a campo elétrico cristalino. Outros materiais que são igualmente importantes são terras raras e alumínio 2, ok? Aqui ergo, alumínio 2, ólmio, alumínio 2, praseodímio, alumínio 2. Cada um deles, esse pico dessa curva, representa exatamente a região de transição, onde o material troca de tipo de magnetismo. Ele pode passar, às vezes, de paramagnético para ferromagnético e assim por diante, conforme eu mencionei. Bom, eu estou falando muito de elementos terras raras. Os elementos de terras raras são os elementos da camada 4F, que compõem a família dos lantanídeos, que vai desde o lantânio até o lutécio. Aí você tem aqui alguns, vocês podem reconhecer, o lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ólmio, érbio, túlio, itérbio e lutécio. Esses são os elementos da série dos lantanídeos, que são as terras raras, e eles são muito utilizados na refrigeração magnética, porque eles têm a camada 4F, que é a camada de valência, protegida das camadas energeticamente superiores, mais externas. Então, eles protegem esses elétrons. É a camada 5D e 6S. Essa proteção faz com que os elétrons que estão na camada de valência desses materiais, dos lantanídeos, né, das terras raras, eles não ficam sujeitos a trocas covalentes tão fáceis. Então, é como se ele tivesse aprisionado no átomo. Ele não é um elétron livre. Ele está ali
no átomo e ele fica bem, vamos dizer, bem preso numa camada de valência, e se ele está preso na camada de valência, tem uma grande vantagem. O elétron tem momento magnético. Se o elétron tem um momento magnético, ele se magnetiza, porque quando se aproxima campo magnético desse material, aquele elétron que não se ligou com ninguém, ele enxerga, não ele, o que enxerga é o momento magnético dele, enxerga a presença do campo e interage com ele. E se também, ok? Como um exemplo, eu coloquei aqui o íon de óleo 3+, que o número atômico dele é 67. Isso significa que no seu estado neutro, ele tem 67 elétrons, 67 prótons. Só que como é um íon 3+, significa que ele tem 3 elétrons a menos da sua quantidade de elétrons, né? E a sua distribuição eletrônica é exatamente isso. Aqui é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Vem lá da química, muitos de vocês devem lembrar. Eu só coloquei para que vocês pudessem ter uma lembrança. Essa distribuição está aqui. E aí eu destaquei esse em vermelho, que é a camada 6s2, que ela permanece lá, porém, por questões de estabilidade energética do sistema, esses 2 elétrons migram para a camada 4f8, transformando o íon de óleo 3+, em 4f10. Bom, então nós teremos que distribuir nos orbitais 10 elétrons. Quando nós distribuímos, vai um spin para cada um deles aqui, olha. Esses são os orbitais. Aí vai um spin, aqui tem 6. Aí depois, pelo princípio de exclusão de Pauling, você só pode colocar mais um aqui em sentido oposto, mais um aqui em sentido oposto, mais um aqui em sentido oposto. Observem, notem que sobram 4 elétrons no íon de óleo 3+. Esses 4 elétrons, cada um deles tem o seu spin, tem o seu momento magnético. Então, se você aproxima um ímã de um material como o íon de óleo, né? Esses 4 elétrons aqui têm os seus momentos magnéticos e vão enxergar a presença do campo e vão se orientar nessa direção. E vão fazer com que o material de óleo 3+, tenha um valor expressivo de magnetização. Então, significa que as terras raras, como tem esses elétrons protegidos na camada de valência, tem uma capacidade de se magnetizar frente à presença de um campo magnético muito intensa. Por isso, eles são materiais que são bastante promissores no uso da refrigeração magnética. Eu gostaria até de destacar uma coisa para vocês. No Brasil, nós somos a segunda ou a terceira maior reserva de terras raras do mundo. Porém, nós não temos a tecnologia de purificação das terras raras, nossa, é muito ruim ainda, muito precária. Nós precisamos investir nisso. Quem está na ponta, tanto na produção quanto no processamento, é a China. Bom, o que acontece é que o material magnético, ele fica sujeito quando nós estamos falando do material magnético, ele fica sujeito ao tipo de magnetismo, fica sujeito à assimetria, mas ele fica sujeito a uma outra coisa. Eu vou passar um slide para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Os átomos que estão aqui representados por essas bolinhas pretas, né, estão dispostos numa certa simetria no material. Aqui estão representados 6 átomos ao redor dessa terra rara. Todos esses átomos são átomos de terra rara também.
Bom, mas não são só 6. Nós temos um material que você tem bilhões desses átomos. Pense nisso aqui e você replica isso bilhões de vezes. Então, está aqui uma estrutura atômica, certo? O que está aqui em vermelho, o que está em vermelho seria uma terra rara. Nessa terra rara, conforme eu mostrei do íon de Ólmio, existem 4 elétrons desemparelhados, ou seja, 4 elétrons que não se ligaram. Esses 4 elétrons estão lá, com os seus momentos magnéticos. Estão dispostos numa certa orientação. Só que ele tem um momento magnético, mas ele também é uma carga elétrica, concorda? Além de ser o elétron ter o seu momento magnético, além disso, ele também é uma carga elétrica. Significa que a carga, o elétron desemparelhado desse átomo de terra rara sofre a influência elétrica dos vizinhos dele. O íon I1 influencia na orientação de cada elétron desemparelhado da terra rara que está presente aqui no centro. O íon I2 também interagem eletricamente com os elétrons desemparelhados da terra rara. O íon I3, I4, I5 e 6. Todos os vizinhos da terra rara todos os vizinhos da Terra rara vão, de certa forma, interagir com isso, ok? Então, agora eu vou voltar um slide só para vocês entenderem. Significa que eu estou dizendo que essa circunferência maior é uma região de atuação da Terra rara. Imagine que aqui no centro tivesse uma Terra rara. E onde eu estou passando o cursor aqui, tivesse, o laser, né, tivesse um elétron desemparelhado. Esse elétron desemparelhado tem um campo, ele cria um campo elétrico em torno dele. Só que esse íon aqui também cria um campo elétrico. O campo elétrico desse íon interage com o campo elétrico desse elétron desemparelhado, fazendo com que haja perturbações na orientação do momento magnético, sem que essa perturbação tenha a ver com natureza magnética. Eu quero destacar a vocês o seguinte: o elétron tem um momento magnético e tem carga elétrica. O momento magnético fica sujeito à presença de campo magnético. Mas a carga elétrica fica sujeita à ação de outra carga elétrica. Então, significa que se você aproxima campo magnético, o momento magnético desse elétron, ele vai sofrer a ação desse campo magnético. Mas não é somente do campo magnético, ele sofre a ação também da carga elétrica que é vizinha dele. Bom, essa carga gera um potencial eletrostático aqui. Essa carga gera um potencial eletrostático aqui. Então, o meu trabalho de doutorado consistia em determinar a soma dos potenciais eletrostáticos dos íons vizinhos da rede. E aí, o que vem a ser? Se vocês olharem bem, lá no ensino médio, o potencial eletrostático era exatamente a carga sobre 4πε0, 1 sobre a diferença, a distância entre a carga que está gerando o campo e a carga de prova. É a mesma coisa, só que aqui eu estou dizendo que eu tenho que calcular o potencial de késsimos elétrons desemparelhados. No caso do Ólmio, que eu apresentei como exemplo, eram 4. Então, esse K varia de 1 até 4. E o íon vizinho, nesse caso, são 2. Nesse caso. No slide seguinte, são 6. É o número de coordenação que a gente diz. Então,
Aqui eu tenho o vetor de posição desse íon aqui, e o RK é o vetor de posição do nosso elétron desemparelhado. Então, eu tenho que calcular a soma dos potenciais. Essa expressão não fica preocupado e se atendo na parte matemática, não, que ela eu só coloquei para vocês terem noção. Esse potencial é uma soma, aqui um somatório, é uma soma da ação dessa carga nesse elétron, dessa carga nesse elétron. Então, eu faço esse potencial. E o campo elétrico cristalino, o SEC, ele é a soma desses potenciais multiplicado pela carga elementar. E esse K varia de 1 até o número de elétrons desemparelhados na camada F. Ok? Então, de maneira que eu gostaria que vocês percebessem que no meu trabalho, para melhorar a capacidade de entendimento dos materiais magnéticos que são utilizados na refrigeração magnética, o meu trabalho era puramente um trabalho matemático de determinação do campo elétrico cristalino presente nos materiais. Bom, continuando. E aqui nós temos um material que está na simetria cúbica ou octaédrica, e aí o meu trabalho consiste em determinar em um elétron desemparelhado da terra rara que ocupa o centro, determinar a ação do potencial eletrostático dos vizinhos. Para quê? Porque nós tínhamos interesse em estudar a energia magnética do sistema, que é chamada de hamiltoniana. A hamiltoniana, nela, a gente subdivide-se em duas partes. Uma parte magnética e a outra parte de campo elétrico cristalino. A parte magnética tem alguns outros detalhes, leva em consideração alguns outros elementos que não convém, é muito específico, não adianta falar aqui. Mas o campo elétrico cristalino, que foi o que eu mencionei, ele está atrelado a essa distância. RI menos RK. É o que é o R menos A, é essa distância aqui. Essa distância depende da simetria, então eu precisava determinar a simetria. Bom, então cada material que nós estudamos, a gente precisa inicialmente reconhecer qual é a simetria de disposição dos átomos, como os átomos se dispuseram. Então, o que nós fazemos depois que você faz no laboratório a amostra, você vai lá, funde os materiais, que são, nesse caso, cadê o meu caso? Aqui, por exemplo, praseodímio, cobre 9 estanho 4, nessa proporção, um átomo de praseodímio, 9 de cobre e 4 de estanho. Você fundiu, aí vai formar um sólido, esse sólido passa por um processo de moagem, você moe, faz uma peneira, né? Você passa ele por uma peneira, põe em cima de uma lâmina, que é o porta-amostra, e leva para um equipamento que é chamado de equipamento de difração de raio-x, DRX. Esse equipamento, ele faz as leituras dos raios que você emite e do feixe que você recebe. Então, você sempre tem uma fonte de raio-x, que está aqui, olha, e você tem um detector de raio-x, que está do outro lado. A amostra está aqui, sendo irradiada nesse momento. E a amostra tem planos de átomos. Esses planos de átomos recebem os feixes incidentes e esses planos de átomos refletem esses feixes. E aí o que nós vamos ter, na verdade, é uma medida da intensidade do feixe que o nosso detector consegue pegar. A gente sabe o quanto de intensidade foi emitido, mas nós não sabemos quanto o detector pega. Então,
O que o aparelho faz? Ele faz a leitura das intensidades das radiações que foram detectadas e em que ângulo isso foi ocorrido. E aí ele dá um difratograma que mostra a intensidade em função do ângulo. Só voltando aqui, esse dispositivo de difração de raio-x, isso aqui vai subindo aqui, olha. A fonte vai subindo e o detector vai subindo também. Eles vão pegando a intensidade em vários ângulos. E aí, o que nós percebemos vai ser depois uma leitura desse equipamento que dá a intensidade em função do ângulo, que é, na verdade, um retrato de como o material se comporta dentro daquele espectro de emissão e de absorção da radiação. Quando você dispõe desse material, você vai numa biblioteca de cristalografia e baixa nessa biblioteca dados que possam ser parecidos com esses que nós obtivemos. E a partir daí você consegue identificar, com vários materiais que já foram catalogados, a simetria do material que você tem. No nosso caso, esse praseodímio cobre 9 estanho 4, ele se cristalizou na forma tetragonal. E imagine uma caixinha de leite, os átomos de praseodímio formam uma cadeia na parte maior da caixinha de leite. E os íons de cobre e estanho formam icosaedros ao redor da caixinha, na parte da parede da caixinha de leite. E a estrutura é dessa maneira. Isso aqui é obtido por um programa chamado VESTA. Bom, de posse da simetria, aí nós podemos fazer as medidas que são usadas para obtenção da magnetização. Então, esse equipamento é chamado SQUID. E o SQUID, aqui se vocês observarem, você põe uma amostra, essa amostra geralmente é muito pequena, 2 milímetros por 2, 3 milímetros, 4 milímetros, são amostras bem pequenas mesmo. Você coloca num porta-amostra e desce, aqui é refrigerado, tem um tubo daquele gás hélio, e onde você vai, nitrogênio líquido, né? E o nitrogênio líquido vai resfriando e vai fazendo as leituras magnéticas daquela amostra e vai gerando essas curvas aqui. Então, aqui nós temos magnetização em função da temperatura, a magnetização em função do campo magnético aplicado. Observem que esse material apresentou um laço, chamado laço de esterese magnética. O que significa isso? Esse material, ele é ferromagnético, né? Esse material praseodímio cobre 9 estanho 4, significa que quando você aquece o material, ele satura numa certa região. Quando você resfria o material, ele não consegue voltar pelo mesmo lugar. Isso é um forte indicativo de que existe uma magnetização que ficou residual na amostra. Então, só recapitulando, o que consiste um trabalho de quem está na ciência dos materiais vinculados a esse tema de pesquisa que é a refrigeração magnética. Consiste, inicialmente, na montagem de um modelo teórico que possa simular de como o material se comporta no seu campo elétrico cristalino. Bom, mas para isso ele precisa saber a simetria. E a simetria é feita através do equipamento de raio-x. O raio-x fornece um difratograma, em que, a partir do difratograma, você vai lá e descobre qual é a composição do material ou a simetria a qual ele se cristalizou. E de posse dessas informações,
elas não precisam ser uma seguida da outra, não. Você pode fazer as medidas de magnetização sem saber qual é a simetria. A simetria, ela é importante para a construção do modelo teórico que vai alimentar um modelo computacional, para a gente poder fazer comparação entre simulações computacionais e resultados experimentais. O que nós temos aqui são resultados experimentais. Foi feito por mim junto ao grupo da Unicamp, no Instituto Clébio Atago. Bom, aqui alguns resultados, eu não vou ficar mencionando, mas só para vocês terem noção, é a magnetização em função do campo aplicado. As bolinhas são resultados teóricos, são resultados experimentais, as bolinhas, e a linha cheia são os resultados teóricos. A hamiltoniana, ou seja, é aquela expressão que me fornece a energia e que a gente alimenta essa expressão com o campo elétrico cristalino na simetria que você encontrou. No meu caso, foi tetragonal. Observem que na direção 001, numa direção específica, o ajustamento é muito bom entre o resultado teórico e o resultado experimental. Os equipamentos também podem fornecer medidas de variação de entropia. Entropia são medidas físicas que fornecem o grau de desordem que o sistema possui. Então, esses resultados são resultados que são utilizados na caracterização dos materiais que são utilizados amplamente na refrigeração magnética. Bom, essas caracterizações, elas permitem o aprimoramento de um material, né, que podem tornar os dispositivos de refrigeração magnética mais eficientes. Porque eu gostaria de destacar que os dispositivos de refrigeração magnética estão baseados num material magnético específico, que atenda a certas propriedades. Então, esse material tem que ser muito bem estudado. E, além disso, também pode estimular outras aplicações em diversas áreas. Tá bom? Eu espero que eu tenha feito aí uma partilha de um conhecimento com vocês. É um conhecimento que ainda, vocês podem ter certeza que vocês vão ouvir falar dele no futuro, e que está na linha de fronteira ali entre o conhecimento, ou seja, o que eu estou falando para vocês ainda não está no mercado. Existem protótipos de teste na China, nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil, eu não conheço. Tem alguns grupos que estão utilizando também alguns protótipos. Parece que no Rio Grande do Sul tem um grupo, mas são poucos, né? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para essa semana maravilhosa de vocês aí no UNES, né? Sou muito grato por essa oportunidade de refletir e partilhar alguns conhecimentos de uma parte da física, né? Que está relacionada à ciência dos materiais no que tange a refrigeração magnética. Eu encerro a minha fala, eu espero que, apesar de ter sido muito técnica, eu espero que vocês tenham conseguido compreender alguma coisa. Meu muito obrigado a cada um que pôde assistir. Com certeza, Nilton. Agora nós vamos abrir, antes de encerrarmos, as perguntas. Tuane? Oi, boa tarde, professor Nilton. Vou te fazer algumas perguntas que os alunos enviaram, tá? Sim, com certeza. Muito obrigado. A gente é que agradece. O nosso parceiro do Polo de São João del Rei, ele enviou uma pergunta falando como que está o desenvolvimento da indústria no Brasil para o mercado. Acho que é da refrigeração magnética, né, que ele quis dizer, referente ao Brasil no mercado. E qual é o nome do aluno? Ele é do Polo de São João, ele não pôs o nome, não consigo ver o nome dele, é um parceiro nosso. Tá ok. Bom, a você que me fez a pergunta do Polo de São João del Rei, eu fico muito grato, porque eu também fui professor da Universidade Federal de São João del Rei por 4 anos.
e trabalhei exatamente no campus Dom Bosco. Então, valeu, muito obrigado pela pergunta aí. Olha, até onde eu sei, os grupos de pesquisa que tratam da refrigeração magnética são muito fortes. No Rio de Janeiro tem um grupo do professor Pedro von Ranke, e tem um grupo muito forte também no Rio Grande do Sul. Eu já vi alguns trabalhos que falam sobre alguns protótipos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, mas esses protótipos são exatamente trabalhos que estão sendo aproveitados de pesquisadores brasileiros ou de pesquisadores que tenham algum tipo de vínculo com o Brasil, não precisa ser brasileiro, né, pode ser de outros países, mas que fizeram doutorado sanduíche fora. Então, o que eles trouxeram foram a ideia e estão tentando implementar no Brasil. Assim, nós estamos muito aquém das pesquisas que estão ocorrendo fora do Brasil. O que eu estou querendo te dizer, é muito provável que nós tenhamos refrigeradores magnéticos nos Estados Unidos, na China, na Europa, muito antes de nós aqui no Brasil. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Vou continuar com a próxima pergunta, que é dele também. Tá ok, tá. Ele chama Carlos Werneck, ele acabou de responder. Muito obrigado. A pergunta dele é: para sairmos na frente nesta tecnologia, o que deve ser feito? Opa, Carlos, a sua pergunta é central. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar na ciência e investir nela. E aqui eu estou falando da refrigeração magnética, mas nós não podemos esquecer que existem inúmeras pesquisas de ponta no Brasil que estão extremamente avançadas. No caso da refrigeração magnética, eu acho que a primeira coisa é investir nessa parte de construção mecânica dos dispositivos e também não só isso, né? De dar continuidade e de financiar as pesquisas que aprimorem os materiais que são eficientes para essa finalidade. Eu não sei se eu me faço entender. O que eu quero que você perceba é o seguinte: esses materiais, essas propriedades, constituem uma caixa preta da eficiência desse sistema de refrigeração magnética. O que acontece é que se um grupo fora do Brasil descobre um material, eles vão patentear, e esse material não vai ser entregue para nós, o conhecimento, de mão beijada. O que nós vamos fazer é ficar na mão deles para comprar esses materiais. Então, o que eu acho que deve ser feito é simplesmente mais investimentos, né? Não estou falando só governamental, da iniciativa privada também, mais investimentos nessas áreas, para que nós consigamos desenvolver nossos próprios materiais, e não somente os próprios materiais, mas também os dispositivos de automação que fazem toda essa refrigeração magnética funcionar. Eu acho que é um longo caminho, mas nós temos condições. No Brasil existem muitos bons pesquisadores. Tem uma pergunta do Patrick Santana. Professor, já existe hoje alguma aplicação prática deste princípio no mercado? Se sim, qual é o custo comparado aos outros processos utilizados? Mecânico e Peltier. Não sei se é assim se fala, Peltier. É Patrick, né? Isso. Patrick, bom, o que acontece é que essas aplicações, a aplicação que existe é para essa refrigeração magnética. E quando eu me refiro à refrigeração magnética, eu não estou falando só de geladeiras, eu estou falando de ar-condicionado de carros, ar-condicionado residencial, câmaras frigoríficas e várias delas.
O que existe, Patrick, são refrigeradores de protótipos que estão sendo bem desenvolvidos, já estão bem adiantados na China e na Europa. O que acontece é que o grande problema, por enquanto, é o alto custo, os custos elevados de produção e de purificação dessas terras raras. As terras raras, o processo de purificação delas é muito alto, fazendo com que esses refrigeradores magnéticos sejam demasiadamente caros no momento. Mas o que se busca, por enquanto, é um material que tenha uma resposta magnética satisfatória e que seja produzido de maneira bem mais barato, né? E aí, o que vai acontecer é, a partir daí, você tem que investir também na simplicidade mecânica e de automação. Mas, por enquanto, nós não temos nenhum nem outro. O que eu estou falando para você, e mostrei na apresentação, uma foto, é de um protótipo que está sendo proposto, que é um refrigerador magnético rotativo. Bom, mas nós ainda não sabemos se ele vai funcionar, né? Eu não sei se eu te respondi a pergunta como um todo. Professor, a última pergunta. Ok. É do Marcelo. Ele está perguntando se já consegue fazer dispositivos práticos usando, por exemplo, técnicas de manufatura de semicondutores? Olha, Marcelo, né? Marcelo, o que, no meu caso, eu sou a parte do grupo de pesquisa que está mais vinculada à parte matemática e um pouco da parte física. Também muito pouco da parte de computação. Mas o que eu acho que eu poderia responder para você nessa pergunta é o seguinte: quando você fala das manufaturas, se você pensar bem, os materiais que compõem, por exemplo, uma bicicleta de alto custo, de alto rendimento, com fibra de carbono, esses materiais, eles não surgiram inicialmente para a bicicleta. Eles surgiram como uma pesquisa de material compósito. Esse material compósito tinha, né, propriedades extremamente relevantes que poderiam ser, alguém percebeu que podia ser usado na indústria de manufatura de bicicletas, vamos dizer o seguinte. Então, esses materiais que eu estou mencionando para você, certamente eles terão aplicação. O que eu estou mencionando, por enquanto, é a aplicação na refrigeração magnética. Mas o que vai acontecer é que depois que você divulga qual é a capacidade do material e qual é o seu ganho em determinadas propriedades, porque você vai dizer o seguinte: olha, determinado material, ele apresenta tal nível de rigidez, apresenta tal ganho de calor específico, de resistividade elétrica. Você tem de viscosidade, inúmeras propriedades que o material tem, correto? E aí existe um outro grupo de pessoas, que são os engenheiros, são pessoas que estão vinculadas às indústrias, que trabalham com o processo de construção de equipamentos, de manufaturas, de automação, que vão olhar esses materiais e vão dizer o seguinte: nossa, esse material ele serve para fazer tal coisa. E aí, daí é que surgem as aplicações. Vou te dar um exemplo muito simples. No caso da indústria civil, por exemplo, da construção civil. Hoje se percebeu que a parte estrutural da casa, muitas pessoas fazem a parte estrutural levando em consideração apenas a ferragem externa ali, e alguns elementos estruturantes internos. Os demais são feitos com materiais muito não tem esse material, não tem essa capacidade estrutural de resistência, mas simplesmente para tampar vão, para ser acusticamente
confortável, termicamente também. E aí surgiu a ideia de se alguém viu um material chamado drywall, e alguém percebeu e falou, mas nós podemos usar isso na construção civil. Então, um material que antes não tinha serventia à construção civil, passou a ter. Então, não sei se eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Estou dizendo o seguinte, que os materiais que nós estudamos, nem sempre nós conseguimos enxergar a aplicabilidade. Eu estou te falando da aplicabilidade em refrigeração magnética, porque eu estou vinculado a essa linha de pesquisa. Mas isso não significa que os materiais por nós estudados não tenham outras finalidades. A finalidade, por exemplo, poderia ser esses materiais em baixas temperaturas, eles são supercondutores, em muitos casos. O material que eu estudei mesmo. Ele pode ser usado, por exemplo, como levitação magnética, que é o caso do trem. Alguém percebeu que um material supercondutor, naquela temperatura, pudesse, em contato com os ímãs do trem, fazer o trem levitar e atingir grandes velocidades. Bom, eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Obrigado, professor. Não tem mais perguntas por aqui, não. Não tem, não? Não. Então, de qualquer forma, fico à disposição. Ô, Nilton, em nome da instituição, em nome dos nossos cursos, em nome da modalidade, mais uma vez a gente gostaria de te agradecer. Com certeza você compartilhou um pouco dessa parte aqui com a gente, foi muito bom mesmo. Tivemos aí informações relevantes. Em breve nós estaremos, né, muito próximo disso, apesar de nós pensarmos ainda que essa realidade foge, né? Mas com certeza, com mais investimentos, cada vez mais investindo na ciência, né? Agora nós estamos vendo o que a ciência faz falta, né? De acordo com a pandemia que a gente está vivendo. Mas aqui eu gostaria de agradecer, muito bom mesmo, viu? Mais uma vez, meu muito obrigado, tá? E quem sabe, né, o ano que vem, você volta e continua falando um pouco mais para a gente, talvez, né, continuando esse assunto ou até mesmo alguma outra coisa. Aqui valeu muito obrigado. Muitíssimo obrigado e agradeço também a todos que participaram aí da palestra, ok? Obrigado a você, Alessandro, e obrigado a todos os alunos e parceiros do UNES que esteve presente nesse momento. Meu muito obrigado. Obrigadão, viu? Tchau, até breve.